fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Graça e paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus, e a consolação do Espírito de Deus seja sobre a sua vida, querido irmão. Eu estou muito empolgado com esse estudo da Palavra de Deus. Estou muito com um senso de privilégio de poder ler essas palavras de Deus para mim mesmo, para a minha vida espiritual e também para a sua edificação. Eu desejo muito, queridos irmãos, que vocês e que nós como igreja possamos sermos revigorados no Espírito, renovados no Espírito. E nós estamos avançando na nossa compreensão a respeito dessa igreja cheia do Espírito Santo e que eu estou chamando dessa igreja em chamas, né? Essa igreja em chamas, essa igreja no fogo de Deus, né? Nesse poder do Espírito de Deus na vida dela. E estou, antes de pensar coisas ali na igreja de Atos dos Apóstolos, como eu disse para vocês no vídeo anterior, meu desejo é como alguém que está assim, recebendo influência poderosa de uma cachoeira poderosa que está sendo derramada, e eu recebendo aquele frescor, aquele sopro, né, dessa cachoeira enorme, essa neblina que vem, né, essa água, essas gotas de águas que vai molhando a gente, que a gente vai percebendo, essa brisa, é a palavra que eu queria lembrar, essa brisa maravilhosa que vem dessa cachoeira poderosa que chama Espírito Santo, que chama Bíblia Sagrada, daquilo que a igreja, a primeira igreja recebeu e foi visitada por Deus, não somente aquela igreja, mas a igreja de um modo geral durante a sua história. E na reunião e no vídeo passado eu estava falando para nós aqui, estava conversando com vocês a respeito da primeira experiência que nós tivemos com Deus, né? Da primeira experiência que nós tivemos com o Espírito de Deus, e que sem essa experiência, sem ter experiências com o Espírito Santo, é impossível, irmãos, impossível a vida cristã existir, nascer, continuar sem o Espírito Santo. É impossível, irmãos. Impossível a gente ser discípulo de Jesus sem o Espírito Santo. Não acontece nada nas nossas vidas a não ser que tenhamos experiências com o Espírito Santo. Algumas provocadas por nós e outras totalmente provocadas por ele na sua soberania. O novo nascimento mesmo não acontece sem que ele tome a decisão, porque nós estávamos mortos. Você já viu algum morto aí fazer alguma coisa para viver? A não ser que um poder fora dele venha sobre ele, ele vai continuar morto para sempre. Nenhum morto vai ressuscitar porque quis ressuscitar, né? Os mortos só ressuscitam se eles receberem um milagre sobrenatural de Deus que manda ele ficar de pé. Lázaro ficaria morto e nunca se levantaria se não tivesse alguém que tomasse a decisão por Lázaro de fazê-lo levantar. Então o novo nascimento acontece do mesmo jeito. Ninguém se torna discípulo de Jesus simplesmente porque quer se tornar. Ninguém nasce de novo simplesmente porque quer nascer. Na verdade, isso é uma obra do Espírito Santo, viu? Isso é uma obra do Espírito Santo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Não foi assim, vocês estavam mortos e pediu a ele vida e ele vos deu. Não. Vós estavam mortos e ele vos deu vida. Essa experiência eu quero ler para você aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14. Essa experiência aqui de Romanos 8, 14, que diz assim. Romanos 8, 14 e 15. Deixa eu achar aqui para vocês. Olha só que coisa maravilhosa, ainda respirando os ares da nossa aula anterior, né? Da nossa ministração anterior, que diz assim.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha aí, é impossível ser guiado pelo Espírito de Deus se eu não for um filho de Deus. Lendo o versículo de trás para frente, a gente diz, você é guiado pelo Espírito de Deus porque você é filho de Deus. O fato da gente ser filho de Deus só é possível porque o Espírito Santo nos gerou. O versículo 15 diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. A gente só chama Deus de Pai e tem esse sentimento de que Deus é o nosso Pai. Isso é poderoso. Ou seja, não somente o Espírito Santo nos faz filhos de Deus, mas como também Ele gera em nós aquele sentimento de que Deus é o nosso Pai. E ele fala, é o Espírito Santo que faz a gente chamar a Deus de Abba. Aquele sentimento, essa palavra Abba, né, segundo os estudiosos, é a pronúncia infantil, doce de um bebê, de uma criança que está aprendendo a articular as palavras, as primeiras palavras, e ver naquele seu progenitor o seu Abba, é o seu pá, é o pá. Né? Que talvez para o português ficou papaizinho, papai. Né? O meu coração em relação a Deus, eu só conseguirei enxergar a Deus como meu Abba, como meu papai, como meu pai, se o Espírito Santo gerar no meu coração essa experiência. Se o Espírito Santo não somente gerar esse sentimento no meu coração em relação a Deus, como também mostrar a Deus como esse Pai. É como se o Espírito Santo dissesse para mim, eu vou fazer algo em você, meu filho, que você por si mesmo jamais conseguiria sentir. Eu vou fazer você se sentir um filho de Deus. E Ele não apenas me faz sentir um filho de Deus, e Ele chega para mim e diz, se você está vendo esse Criador fantástico, esse Deus absoluto, esse Deus enorme, eu vou mostrar para você as características que só eu posso mostrar para você. As características dele como sendo um Deus que também é Pai. Abba, Pai. Pai. Ora, quando Jesus disse para aqueles judeus lá que Deus era o Pai, aqueles homens ficaram estarrecidos. Como pode chamá-lo de Pai? E Jesus veio nos ensinar a chamar de Pai, mas aqueles homens não compreenderiam jamais isso, a não ser que o Espírito Santo revelasse isso ao coração deles. E que só é possível através do novo nascimento, e que o novo nascimento, o Espírito de Deus, nessa experiência primeira que nós estamos tendo com Ele, nós estávamos dizendo da gente ser gerados pelo Espírito Santo, e agora nesse segundo vídeo, a respeito ainda da nova vida, ou de sermos gerados, é que Deus não somente será traduzido para nós, mostrado para nós como nosso Abba. Isso é muito importante. Existem bons filhos de péssimos pais. Sabe, não é todo filho que olha para o seu pai e vê nele um pai. Porque a figura que eu vejo dele é um monstro, é um déspota, é um ser degenerado, é um ser maquiavélico, é um ser da maldade. Mas o Deus a quem nós servimos é Pai. E é possível que você olhe para Deus, as pessoas possam olhar para Deus e ver nele tudo, menos um Pai amoroso, um Pai dadivoso, um Pai gracioso, um Pai bondoso, um Pai generoso, um Pai terno de misericórdia, um Pai que se aproxima do Filho para o abençoar, para se aproximar dele com um olhar gentil, bondoso, misericordioso.
Então, não somente que Deus nos fez, que o Espírito Santo nos fez filhos, mas nos revela o caráter desse Pai que nós temos, né? E a ponto de nós chamá-lo de Abba, né? E o Espírito Santo vos fez filho por adoção, do qual nós chamamos Abba. Nós chamamos Deus de Abba. E aí ainda, não somente que ele mostra quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus e o que é o nosso Deus para nós, ele fala que que Deus para nós é o nosso Abba. Mas o versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos. Isso é fantástico. Não apenas mostra que Deus é o meu Pai, mas que dá um testemunho, me faz acreditar, me faz testificar. Essa palavra testificar é aquela simbiose, aquela relação que não oferece resistência, que não é diferente, não é como a água e o óleo, que não se misturam, que não têm a mesma essência, que não se complementam, que não se entendem, que não se compreende, que não é da mesma natureza. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós aqui é que o Espírito Santo não somente nos mostra quem é o Pai, mas dá aquele testemunho no nosso coração que nós somos da mesma natureza, que nós nos complementamos. Essa palavra complementar, talvez ela não seja a melhor palavra, porque Deus é completo. Mas eu estou dizendo que há uma identidade, que há um casamento, que não é destoante, que não é aversivo, muito pelo contrário. O Espírito de Deus testifica, dá testemunho, autentica, diz que é verdade essa relação, e que essa relação é autêntica, que de fato você é um filho de Deus. Eu ainda queria ler com você Gálatas, capítulo 4. E porque vocês são filhos, olha que maravilha, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Vocês viram que coisa interessante? O Romanos capítulo 8, 14 e 15, diz que eu só posso chamar a Deus de Pai porque Ele veio sobre a minha vida. E aqui em Romanos está dizendo que eu só posso chamar Deus de Pai porque o Espírito foi me dado. Um diz o seguinte: não, para você ser filho de Deus, você tem que receber o Espírito de Deus. E aqui está dizendo, não, porque você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. Na verdade, é uma junção das mesmas coisas. É impossível ser filho de Deus sem ter o Espírito de Deus, é impossível ter o Espírito de Deus sem ser filho de Deus. Essa relação paternal de Deus, ela é mediada pelo Espírito Santo. Eu não sei de qual lado vem isso. Não dá para discernir quando é que começa uma coisa e termina outra, e quando é que termina outra e começa a outra, e começa essa outra coisa. A verdade central de tudo isso que nós estamos lendo aqui, tanto em Romanos como em Gálatas, é que essa paternidade de Deus, é só possível ser filho de Deus, só é possível ter Deus como Pai e ter esse sentimento de filho de Deus se o Espírito Santo de Deus operar isso em mim. E Ele opera isso em mim a partir do novo nascimento. Você acredita nessa experiência poderosa do Espírito Santo? Você teve essa experiência com o Espírito Santo e você tem essa experiência com o Espírito Santo. Uma igreja em chamas. Essa igreja que tem essa identidade de que é filho de Deus, que a igreja é filha de Deus, que a igreja ela tem essa natureza divina de filho e que ela e Deus não são estranhos, antagônicos, e que Deus não está em inimizade contra Deus e que não há juízo de Deus para seus filhos. Agora preste atenção, eu acabei de dizer para vocês que não há juízo de Deus para os seus filhos, que não há uma ação de maldade de Deus para com seus filhos, porque mesmo Jesus disse, vós que sois maus, vós pais, dizendo para os pais, vós que sois maus, vocês são maus, e vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais
vosso Pai Celestial vos dará o seu Espírito se lhe o pedirem. Ah, que maravilha, irmãos! Então, da parte de Deus, a revelação que nós temos de Deus é que esse Deus é o nosso Abba, é o nosso Pai. E esse Deus só é possível ser visto como Pai se o Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas, né? Se o Espírito de Deus mover em nossas vidas, agir nas nossas vidas. Eu quero compartilhar o último texto aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: E a esperança não nos decepciona. A esperança não nos decepciona. Por quê? Olha que maravilha, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Sabe como? Por meio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Que Deus derramou o amor dele em nossos corações. Que há amor nessa relação, que tem amor nessa relação na vida, na nossa vida. E há amor nesse... A gente, quando olha para Deus, a gente percebe um Deus amoroso. Mas quando Deus olha para nós e quando nós olhamos para os nossos irmãos, essa relação das nossas vidas é baseada em amor. Deus derramou amor. Deus pôs amor nessa relação. Como é que é possível isso? Olha, ele disse que é por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sem o Espírito Santo, essa primeira experiência nova, nossa de regeneração não seria possível. Mas Ele não apenas nos gerou de novo, não apenas nos deu uma nova natureza, mas como deu para nós um sentimento de filho e mostrou para nós o caráter do Pai. E mostrou para nós nesse último texto aqui que nós lemos, que essa relação com o Pai é mediada por amor, não é por ódio, não é por ira, não é por julgamentos, não é por abandono, não é por nada que não seja vinculada, ministrada em amor. Uma igreja em chamas é uma igreja que compreende o amor de Deus, que compreende que nós somos filhos de Deus, que compreende que Deus para nós é o nosso Abba, que é uma relação de filhos para com Deus e uma relação de pai para com seus filhos, em que Deus, quando age na vida da igreja, age a partir da sua paternidade. Oração que a se dar, seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares voltar. Que essa relação entre pai e filho é relacionamento de amor. E tudo isso pode acontecer, só deve acontecer, só é possível acontecer, ser percebida se o Espírito de Deus estiver agindo ali. Como eu desejo que isso aconteça na minha vida, e na sua vida, e na vida da comunidade. Essa vida no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Ah, que maravilha! Que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Espírito de Deus possa nos dar entendimento dessas verdades poderosas de Deus e que nosso coração se encha desse fogo divino, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, como Ele sempre faz. Que o Senhor nos encha desse amor cada vez mais e que nós tenhamos mais e mais experiências com o Espírito Santo, sabe? Porque à medida que esse crescimento com o Espírito Santo, que Ele vai agindo em nós, mais vamos nos tornando conscientes de que somos os filhos que ama o Abba. E mais nós vamos tendo a consciência que esse Abba nos ama. Foi isso que Satanás lá no monte não deu conta de vencer em Jesus, quando disse: se tu és o filho amado de Deus, faça isso ou faça aquilo. Ele diz: não, Satanás. Que Jesus acabaram de ouvir antes de ir para o deserto, a voz de Deus no coração de Jesus, nos ouvidos de Jesus, assim que ele se batizou: tu és o meu filho amado. Foi esse sentimento que Jesus era o filho amado que fez Jesus vencer o diabo e que Jesus venceu todas as guerras e todas as dificuldades que ele venceu, porque ele tinha
filho e era um filho amado. Você é um filho. Você é um filho amado. Você é uma filha e é uma filha amada. Por isso Deus enviou o seu Espírito aos nossos corações. Por isso nós dizemos: Abba, Pai. Até a próxima. Que o Senhor nos ajude. Até a próxima e que o Senhor nos ajude.